Capítulo 9. Ele convocou então os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças. E assim os enviou a pregar o reino de Deus e a curar, e disse-lhes: Não leveis nada para a viagem, nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro de prata. Tampouco tenhais 2 peças de roupa interior. Mas, onde quer que entrardes num lar, ficai ali e parti dali. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Partindo então, passaram pelo território de aldeia em aldeia, declarando as boas novas e realizando curas em toda a parte. Herodes, o governante distrital, ouviu então falar de todas as coisas que estavam acontecendo e ficou em grande perplexidade, porque alguns diziam que João fora levantado dentre os mortos. Mas outros diziam que Elias aparecera, e ainda outros que certo dos antigos profetas se tinha levantado. Herodes disse: Eu decapitei a João. Quem é então esse de quem ouço falar tais coisas? De modo que buscava vê-lo. E quando os apóstolos voltaram, narraram-lhe as coisas que tinham feito. Ele os levou então consigo e se retirou em isolamento para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, sabendo disso, seguiam-no. E ele os recebeu benevolamente e começou a falar-lhes do reino de Deus e sarou os necessitados de cura. O dia principiou então a declinar. Os 12 chegaram-se então e disseram-lhe: Despede a multidão para que possam ir às aldeias e à zona rural circunvizinha procurar alojamento e achar provisões, porque aqui fora estamos num lugar solitário. Mas ele lhes disse: Dá-lhes vós algo para comer. Disseram: Não temos nada mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que talvez nós mesmos vamos e compremos comestíveis para todo este povo. Havia ali, de fato, cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Fazei-os recostar-se como nas refeições, em grupos de cerca de 50 cada um. E eles fizeram isso e mandaram-nos recostar-se. Tomando então os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, abençoou-os e partiu-os, e começou a dá-los aos discípulos, para que os pusessem diante da multidão. Assim, todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheu-se o que lhes sobrava, 12 cestos de pedaços. Mais tarde, enquanto estava orando sozinho, os discípulos ajuntaram-se a ele, e ele os interrogou, dizendo: Quem dizem as multidões que eu sou? Em resposta disseram: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros que um dos antigos profetas se levantou. Então lhes disse: Vós, porém, quem dizeis que eu sou? Pedro disse em resposta: O Cristo de Deus. Então, numa conversa severa com eles, ordenou-lhes que não dissessem isso a ninguém, mas disse: O Filho do Homem tem de passar por muitos sofrimentos e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas e ser morto, e tem de ser levantado no 3º dia. Ele prosseguiu então a dizer a todos: Se alguém quer vir após mim, repudie-se a si mesmo e apanhe a sua estaca de tortura, dia após dia, e siga-me continuamente. Pois todo aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua alma por minha causa, é o que a salvará. Realmente, de que proveito é para um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a si próprio ou sofrer prejuízo? Porque todo aquele que ficar envergonhado de mim e das minhas palavras, deste o Filho do Homem se envergonhará quando chegar na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Mas eu vos digo em verdade, há alguns dos em pé aqui que não provarão absolutamente a morte, até que primeiro vejam o reino de Deus. Em realidade,
cerca de 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. E, enquanto orava, a aparência do seu rosto tornou-se diferente e a sua vestimenta tornou-se resplendentemente branca. Também, eis que 2 homens conversavam com ele, sendo eles Moisés e Elias. Estes apareceram com glória e começaram a falar sobre a sua partida, que ele estava destinado a cumprir em Jerusalém. Ora, Pedro e os com ele estavam premidos de sono, mas, ao acordarem plenamente, viram a glória dele e os 2 homens em pé com ele. E enquanto estes estavam sendo separados dele, Pedro disse a Jesus: Preceptor, é excelente que estejamos aqui. Armemos, pois, 3 tendas, uma para ti, e uma para Moisés, e uma para Elias, não se dando ele conta do que estava dizendo. Mas, enquanto dizia estas coisas, formou-se uma nuvem e começou a encobri-los. Ao entrarem na nuvem, ficaram temerosos. E uma voz saiu da nuvem, dizendo: Este é meu filho, aquele que foi escolhido. Escutai-o. E, quando ouve a voz, Jesus achou-se sozinho. Mas eles ficaram calados e não relataram a ninguém naqueles dias quaisquer das coisas que viram. No dia seguinte, ao descerem do monte, veio ao encontro dele uma grande multidão. E eis que um homem dentre a multidão clamava, dizendo: Instrutor, rogo-te que dês uma olhada no meu filho, porque ele é o meu unigênito. E eis que um espírito o apanha, e ele clama repentinamente, e o espírito lança em convulsões, com espuma, e quase não se retira dele depois de o machucar. E roguei a teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Em resposta, Jesus disse: Ó geração sem fé e deturpada, até quando terei de continuar convosco e terei de suportar-vos? Traze teu filho para cá. Enquanto este se aproximava, porém, o demônio lançou-o ao chão e o convulsionou violentamente. No entanto, Jesus censurou o espírito impuro e sarou o menino, e o entregou ao seu pai. Pois bem, todos ficaram assombrados com o poder majestoso de Deus. Então, enquanto todos se maravilhavam com todas as coisas que fazia, ele disse aos seus discípulos: Alojai estas palavras dos vossos ouvidos, porque o Filho do Homem está destinado a ser entregue nas mãos dos homens. Mas continuaram sem entendimento desta declaração. De fato, foi-lhes oculto para que não o percebessem, e tinham medo de interrogá-lo sobre esta declaração. Chegaram então a raciocinar quem dentre eles seria o maior deles. Jesus, sabendo os raciocínios dos seus corações, tomou uma criancinha, colocou-a ao seu lado e disse-lhes: Todo aquele que receber esta criancinha à base do meu nome, também a mim me recebe. E todo aquele que me receber, recebe também aquele que me enviou. Pois quem se comportar como menor entre todos vós é o que é grande. Em resposta, João disse: Preceptor, vimos certo homem expulsar demônios pelo uso de teu nome e tentamos impedi-lo, porque ele não segue conosco. Mas Jesus disse-lhe: Não tenteis impedi-lo, pois quem não é contra vós é por vós. Chegando então a completar-se para ele os dias de ser tomado para cima, endureceu o rosto na determinação de ir a Jerusalém. De modo que enviou mensageiros na sua frente. E eles foram e entraram numa aldeia de samaritanos, a fim de fazerem os preparativos para ele. Mas não o receberam, porque o seu rosto estava endurecido na determinação de ir a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os aniquile? Mas ele se voltou e os censurou. Foram assim a uma aldeia diferente. Enquanto caminhavam assim pela estrada, alguém lhe disse: Eu te seguirei para onde quer que partires.
E Jesus lhe disse: As raposas têm covis, e as aves do céu têm poleiros, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça. Disse então a outro: Sê meu seguidor. O homem disse: Permite-me primeiro ir enterrar meu pai. Mas ele lhe disse: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai e divulga o reino de Deus. E ainda outro disse: Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro que eu me despeça dos da minha família. Jesus disse-lhe: Ninguém que tiver posto a mão num arado e olhar para as coisas atrás é bem apto para o reino de Deus.